Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal Regras de Origem em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente relevante para a realidade atual, que se trata das regras de origem não preferencial. Claro que isso tem uma relação direta com o tarifaço, né? É a discussão do momento no comércio exterior brasileiro e, portanto, nos pareceu importante criar um bloco de aulas a respeito desse tema, tá? Para ajudar vocês, exportadores, agentes do comércio exterior, a entender e utilizar da melhor forma a inteligência comercial para potencializar os seus negócios. Então, o primeiro ponto. O que são regras de origem não preferencial? Elas são classificadas como não preferencial porque não há preferência negociada, não é? Vejam, quando os Estados Unidos aplicam contra os produtos brasileiros, claro, há exceções, mas 50% de sobretaxa, ele não concede a esses produtos preferência, ele sobretaxa, ele cobra adicionalmente valores, já que o produto é declarado como originário do Brasil. Muito bem. Então, como não há um acordo de preferências tarifárias, como essa decisão se dá por força de uma decisão unilateral do país de importação, ou seja, os Estados Unidos, por exemplo, no caso do tarifaço, eles determinam as regras unilateralmente que considerarão para confirmar que um produto é brasileiro ou, por exemplo, colombiano, paraguaio, não é? Nós, dentro do governo, sempre informamos aos interessados em conhecer as regras não preferenciais, em atender à exigência de conformidade dessa legislação, que questione o importador sobre as especificações, por exemplo, das provas de origem. Tá, você é importador nos Estados Unidos, por exemplo, você precisa de um documento que ateste que o produto é brasileiro. Você precisa de uma declaração de origem, não há necessidade de um certificado. Qual é a forma? O que deve constar? Então, como essa regulação é unilateral e, portanto, pode ser alterada livremente, e acho que está cada vez mais claro essa prerrogativa, não é, dos governos, nós sempre recomendamos que se faça essa consulta diretamente para que o importador, conhecendo a sua realidade, consiga auxiliar na emissão da prova de origem. Muito bem. Mas o objetivo desse vídeo, desse bloco de vídeos que vocês verão nas próximas aulas, não é tratar do atendimento das obrigações acessórias, não é? Por exemplo, prova de origem, mas sim tratar de inteligência comercial. Como que nesse cenário nós, exportadores brasileiros, podemos pagar menos tributos? Como nós podemos planejar, fazer um planejamento tributário, contando com a aplicação dessa sobretaxa? Thales, mas isso é algo novo? Não. Vou dar alguns exemplos. Para outras razões, como defesa comercial, há diversas modulações, há diversos arranjos produtivos no Sudeste Asiático para evitar a aplicação de medida de defesa comercial, como antidumping, contra produtos chineses. Então, por exemplo, calçados. O Brasil aplica antidumping contra calçados chinês. Outros países também aplicam. Então, você percebe que os calçados passam a ser montados no Vietnã, passam a ser montados e produzidos, algumas partes desses calçados são produzidos em outras regiões, né, Taiwan, em outros países do Sudeste Asiático. Um outro exemplo, ácido cítrico. Então, temos direito antidumping aplicado contra ácido cítrico da China. O que nós percebemos é que ácido cítrico e os citratos. Então, o que nós percebemos é que esse ácido cítrico passa a ser importado pelos países asiáticos, né, do Sudeste Asiático, por exemplo, Camboja, e nesses países você tem a produção de citratos. Pneus, muito similar. Nós temos conhecimento, por exemplo, de fábricas na Malásia, no Vietnã, com partes
chinesas, partes de pneus exclusivamente chinesas. Esses pneus são processados, né? Porque caso não sejam processados, você teria uma fraude, né? Então, obviamente, que há um processamento. E esse produto passa a ser exportado sem a cobrança do direito antidumping. Por quê? Porque a transformação substancial já não se deu mais na China, se deu, por exemplo, na Malásia, por exemplo, tá? Então, o ponto é, essa dinâmica de estruturar a sua produção para que você não seja sobretaxado, por exemplo, por conta de aplicação de direito antidumping, é uma realidade comum no comércio exterior há anos, sobretudo no Sudeste Asiático. Agora, passa também a ser um ponto de atenção para efeitos de inteligência comercial aos exportadores brasileiros para que não estejam sujeitos à sobretaxa do governo dos Estados Unidos. Ou seja, como modular a nossa produção em outras origens para que esse produto seja considerado originário de outras nações e, portanto, não seja sobretaxado. Por exemplo, setor madeireiro. É uma realidade próxima, porque estive em Curitiba na última semana em um evento na cidade e descreveram que esse setor em específico no Paraná seria muito afetado, né, pelo tarifaço. Então, como modular? Quais etapas produtivas nós temos que realizar em outros países para que a origem da madeira, deste produto de madeira, seja, por exemplo, Paraguai, Argentina, Chile, Colômbia, e não Brasil, para que não seja sujeito à tarifa de 50%. Então, isso é o objetivo dos nossos próximos encontros: trabalhar a inteligência comercial. Muito bem. Antes de nós continuarmos, não só sobre os Estados Unidos, sobre qualquer país, nós temos que entender onde buscar essa informação. Então, perfeito. Vamos pensar no que estamos conversando, ok? Se eu exportar a madeira, vou continuar no exemplo da madeira. Se eu exportar a madeira que eu produzo no Brasil para os Estados Unidos, esse produto vai ser sobretaxado. Muito bem, 50%. Eu perco a competitividade, eu perco o mercado, enfim, as consequências que todos sabemos. Muito bem, então como eu faço para que esse produto não seja considerado brasileiro, seja, por exemplo, considerado paraguaio? Quais são as etapas produtivas que eu preciso realizar naquele país? Para eu definir essas etapas, eu preciso conhecer a legislação americana. Vocês vão recordar que eu comentei no começo desse vídeo que essa legislação é definida unilateralmente, porque são regras não preferenciais pelo país de importação. Então, onde eu encontro quais são as regras americanas, as regras não preferenciais? Muito bem, esses regramentos vão estar listados na Organização Mundial do Comércio, na OMC. E eu vou mostrar para vocês como vocês vão ter acesso a essa informação. Contudo, antes de nós discutirmos em específico os Estados Unidos, antes de vocês terem acesso a essa fonte de busca, eu quero trazer um pouco da realidade brasileira, porque eventualmente você que me escuta é um importador brasileiro, né? E também deseja fazer um planejamento tributário, por exemplo, um planejamento de cadeias produtivas, aplicar inteligência comercial nas suas importações, para que vocês não estejam, por exemplo, sujeitos a dumping. Dentro da legalidade, nós entendemos que essas medidas são válidas, são corretas, tá? Então, por exemplo, no Brasil, a, as regras não preferenciais, elas estão listadas na Lei 12.546 de 2011, tá? Em específico, os critérios são, claro, produtos totalmente obtidos, né? Os critérios são salto tarifário ou máximo conteúdo importado de 50%. Então, por exemplo, eu trago o cadarço, como eu comentei, nós temos direito antidumping aplicado contra os calçados da China. Então tá. Então eu levo o cadarço da China e a sola da China para o Vietnã. No Vietnã eu produzo o cabedal, a parte de cima do sapato, né? E depois de produzir o cabedal, eu adiciono, né? Eu mesclo, eu integro com o cadarço e com a sola que eu trouxe da China. Eu tenho um salto tarifário.
esse produto, como as operações são significativas, eu produzi o cabedal. Eu não simplesmente uni as partes. Houve a produção de uma parte, o cabedal. Então, nesse caso concreto, esse produto ele passa a ser vietnamita e, portanto, não paga o dumping aplicado contra a China. Entendem a importância do planejamento? Tá? Então, por isso, reforço. No caso brasileiro, as regras que se aplicam são salto tarifário, que nós já discutimos nos nossos vídeos anteriores, os critérios, e uma regra de máximo conteúdo importado de 50%. O Canadá, por exemplo, não aplica a regra de salto, aplica uma regra de valor de 50, né? O mesmo valor que nós temos também aplicado no Brasil, pela Lei 12.546 de 2011. Ótimo. E os Estados Unidos, né? Veremos na nossa próxima aula. Até lá!